Ele dirigia pela estrada, o sol já alto refletindo o calor do verão. Era uma manhã comum, até que viu o carro parado no acostamento. Era uma viatura policial, o capô levantado e fumaça saindo. Uma mulher estava ali, tentando, sem sucesso, dar partida no motor. Sem pensar muito, ele parou. O que parecia ser um simples gesto de ajuda acabaria se tornando um marco de algo que ele jamais poderia imaginar. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, se aproximando da viatura. A mulher se virou, ainda com os óculos escuros, e olhou para ele com um leve suspiro de alívio. "Acho que... sim. Esse maldito carro resolveu parar justo hoje", respondeu, com um tom de frustração. Ele sorriu, e algo dentro dele fez uma conexão instantânea, como se já tivesse ouvido aquela voz antes. Quando ela tirou os óculos, os olhos dela brilharam sob o sol, e ele reconheceu imediatamente. Era ela, Helena. Aquele olhar o atingiu com uma força indescritível. Ele ficou paralisado por um momento, o coração disparado. Era a mulher que ele tinha amado anos atrás, mas que desapareceu sem deixar explicações. Ele tentou falar, mas a palavra Helena saiu de sua boca, quase como um suspiro, como se estivesse invocando uma memória perdida. Ela o olhou, surpresa, e o silêncio entre eles foi carregado de uma história não contada. "Eu não sabia que você ainda morava por aqui", disse ela, tentando se recompor. Mas as palavras não eram suficientes para esconder o peso daquilo tudo. O que ele sentiu foi um turbilhão, a dor de tudo o que ficou para trás. A raiva, a saudade, as perguntas sem respostas. "Eu nunca saí daqui", ele respondeu, e a amargura na voz dele o surpreendeu. Não era o que ele esperava. Não sabia que ainda tinha tanta dor guardada. Helena deu um passo para trás, encostando-se no capô da viatura. Ele a observava, sem saber o que dizer ou fazer. O que era aquele reencontro? E por que agora, depois de tanto tempo? Antes de continuar, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Vamos ver como essa história vai se desenrolar. Ele olhou para a filha que estava no banco de trás, curiosa com a situação. "Papai, por que a gente parou?", perguntou a menina, sua voz inocente quebrando a tensão no ar. "Tem alguém precisando de ajuda, filha", ele respondeu, tentando soar calmo, mas sua voz traiu a ansiedade crescente que ele sentia. "Fica aqui dentro, tá bom?", ele pediu, e antes que ela pudesse questionar mais, abriu a porta e saiu. A estrada vazia se estendia à sua frente, enquanto ele se aproximava da viatura. Helena ainda estava ali, tentando, com uma frustração evidente, lidar com o motor. Ele se agachou ao lado dela, sentindo o peso de tudo o que não foi dito. E por um momento, ficou em silêncio, apenas observando. "Vamos ver se consigo resolver isso", ele disse, mais para si mesmo do que para ela, mexendo em alguns cabos e conexões. Helena observava, mas não disse nada. Apenas se apoiava no carro, esperando que ele fosse capaz de fazer o que ela não conseguira. "Vamos tentar de novo", ele disse, apertando uma última conexão. Ela se inclinou para dentro do carro, girando a chave. O motor falhou de novo, mas depois de algumas tentativas, finalmente pegou. "Consegui", Rodrigo falou, aliviado, levantando-se e fechando o capô. "Obrigada, Rodrigo. Sério, não sei o que faria sem você", ela disse, a gratidão em sua voz. Mas ele podia perceber que havia algo mais ali. Algo que não era dito. Rodrigo forçou um sorriso, mas não conseguiu esconder a confusão que tomava conta dele. Como ela podia estar ali, após tanto tempo? Como se nada tivesse mudado. A mulher que ele amou, e que desapareceu sem explicações, agora estava de volta. E ele se via sem saber o que fazer, com todos os sentimentos à flor da pele. Ela parecia diferente, mas ao mesmo tempo, era a mesma Helena. O silêncio entre os dois se estendeu, cada um tentando encontrar as palavras certas, mas sem sucesso. "Eu não sabia que você morava aqui", Helena disse finalmente, quebrando o silêncio. Rodrigo a olhou, sentindo a pergunta pesar. "Eu nunca saí daqui", ele respondeu, com uma ponta de amargura na voz. A resposta dele foi
Um reflexo da dor que ainda carregava. Um peso que ele não sabia se conseguiria se livrar. Helena parecia entender, mas o olhar dela ainda estava distante. Como se ela também estivesse lutando contra tudo o que o reencontro representava. Helena deu um passo para trás, como se o peso do momento a tivesse atingido. Ela parecia procurar as palavras certas, mas nada saía. O silêncio entre eles era pesado, carregado de coisas não ditas. Eu não esperava te encontrar assim, ela disse, finalmente quebrando o silêncio, mas sua voz estava hesitante. Eu sei. Eu também não esperava, Rodrigo respondeu. A frustração misturada com algo muito mais profundo, algo que ele não sabia como lidar. Ele não conseguia deixar de se perguntar por que ela estava ali, por que tinha reaparecido de repente, como se soubesse que ele ainda carregava a dor de sua partida, a sensação de abandono que nunca desapareceu. Helena, por que você foi embora? Ele não pôde deixar de perguntar. A pergunta saindo com um tom de dor que ele não conseguia esconder. Helena olhou para ele, seus olhos brilhando com uma emoção contida, mas ela hesitou antes de responder. Eu não sei se posso te dar uma resposta que você queira ouvir, ela disse, a voz baixinha, como se estivesse tentando evitar mais dor. Eu fui embora porque achei que precisava. Achei que estava fazendo o certo, mas agora vejo que tudo o que fiz foi fugir. A confissão dela soou sincera, mas Rodrigo sentiu um misto de raiva e alívio ao mesmo tempo. Ele não sabia se deveria acreditar nela, se deveria perdoá-la, ou se estava apenas se deixando levar pela saudade. A pequena voz de Sofia interrompeu o silêncio novamente. Papai, quem é a moça? A garotinha perguntou. Agora, com a cabeça saindo pela janela do carro, Rodrigo olhou para ela e, por um momento, sentiu o peso da responsabilidade em suas mãos. Como ele poderia explicar tudo o que aconteceu entre ele e Helena? Como ele poderia colocar em palavras algo que ainda estava tão confuso dentro de si? É uma pessoa que o papai conheceu há muito tempo, Sofia lhe respondeu, tentando simplificar as coisas, mas sabia que a garotinha provavelmente não entenderia. Helena olhou para Sofia e, pela primeira vez, seu rosto suavizou. Oi, Sofia, ela disse, sorrindo com uma ternura que Rodrigo não esperava. Você tem um nome muito bonito. Sofia sorriu timidamente. Obrigado. O papai que escolheu a resposta da menina. Com a sinceridade e curiosidade que só uma criança tem, fez Helena sorrir de volta. Mas logo, a expressão dela voltou a ficar séria, como se as lembranças e os arrependimentos começassem a pesar novamente. Rodrigo não sabia o que fazer com aquele silêncio, com a tensão crescente. Ele sentiu os olhos de Helena sobre ele, mas não sabia o que dizer. Eu não esperava te ver assim, Helena disse novamente, quebrando o silêncio. Mas sua voz estava diferente agora, mais suave, mais aberta. Rodrigo olhou para ela, tentando encontrar algo nos olhos dela que explicasse tudo, mas ele não sabia se era a saudade ou a dor que ainda pesava sobre ele. Você voltou para ficar? Ele perguntou, a dúvida evidente em sua voz. Helena ficou em silêncio por um momento, como se ponderasse a resposta. Eu voltei, Rodrigo, ela respondeu com firmeza, mas o tom de incerteza ainda estava presente. Mas não sei se posso esperar que tudo se resolva assim tão rápido. Ela olhou para ele, como se esperasse uma reação, mas ele não sabia o que dizer. Havia tanto que ele queria perguntar, tanto que ele queria entender. Sofia, ainda com a curiosidade de uma criança, olhou para os dois. Papai, você e a moça vão ser amigos de novo? Perguntou, com a esperança genuína que só as crianças têm. Rodrigo sentiu o peso da pergunta, mas antes que pudesse responder, Helena sorriu e se agachou para ficar na altura da menina. Eu adoraria ser sua amiga, Sofia, ela disse, sua voz gentil. Se o seu papai deixar, é claro. Rodrigo observou a cena com um misto de emoções. Por um lado, a cena era reconfortante, mas por outro, ele sentia um vazio. Ele sabia que as coisas, entre ele e Helena, não seriam fáceis de consertar. Eu preciso pensar em tudo isso, Helena, ele disse, finalmente, a voz carregada de uma dor antiga. Há muito tempo que eu não sabia mais como lidar com isso. Ela sentiu, compreendendo. Mas algo em seus olhos
Mostrava que ela sabia o quanto ele ainda estava lutando com o passado. Eu entendo, Rodrigo, ela respondeu, com um suspiro profundo. Mas, se me dar uma chance, eu gostaria de tentar. Eu não espero que as coisas voltem ao que eram. Mas, talvez, com o tempo, a gente consiga reconstruir. Ela parecia sincera, mas Rodrigo não conseguia se livrar da dúvida. Ele sabia que apesar de tudo ainda sentia algo por ela. Algo que nunca desapareceu. Mas ao mesmo tempo, tinha medo de se deixar levar novamente. Rodrigo olhou para a filha, que ainda observava atentamente o que acontecia entre ele e Helena. Ele não queria colocar Sofia em uma situação difícil. Não queria que ela sentisse o peso da tensão que ainda existia entre ele e Helena. Sofia, vamos para o carro. Querida, está ficando tarde, ele disse, tentando suavizar a situação. A menina obedeceu sem questionar, mas ainda lançava olhares curiosos para Helena, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Quando a garotinha entrou no carro, ele se virou para Helena. Você tem certeza de que quer tentar? Ele perguntou. A dúvida ainda presente em sua voz. Helena respirou fundo antes de responder, como se as palavras estivessem pesadas. Sim, Rodrigo. Eu sei que temos muito o que resolver, mas eu não quero que o passado defina nosso futuro. Ela disse. A sinceridade em seus olhos não deixava espaço para mais dúvidas. Eu não espero que você me perdoe agora. Mas gostaria de ter a chance de mostrar que posso ficar, se você me dar essa oportunidade. Rodrigo sentiu o peso das palavras dela, e por um momento, ficou em silêncio. Ele sabia que não seria fácil. A raiva, a dor, as cicatrizes de anos de distância entre eles, tudo estava ali, bem na frente dele, mas havia algo nela que ele ainda não conseguia ignorar. Algo que o fazia querer acreditar que talvez ainda fosse possível reconstruir o que foi perdido. Eu não sei, Helena, ele disse, olhando para ela, mas com um tom mais suave agora. Eu vivi muitos anos sozinho, sem saber o que aconteceu, sem explicações. Como posso confiar novamente? Helena abaixou a cabeça, compreendendo a profundidade da dúvida dele. Eu sei que você tem razão. Eu te deixei sem uma explicação. E sei que isso te feriu mais do que posso imaginar. Ela respondeu, a voz carregada de arrependimento. Mas eu tô aqui agora, Rodrigo, porque quero provar que posso ser diferente. Quero provar que posso ficar. O silêncio entre eles se fez presente mais uma vez. Mas dessa vez, não parecia pesar tanto. Helena se aproximou lentamente, olhando diretamente nos olhos dele, como se esperasse que ele tomasse a decisão. Eu não sou mais aquela pessoa, Rodrigo. Eu mudei. E estou aqui para tentar fazer as coisas certas. Por mim, por você, por Sofia. Ela hesitou um momento, e então completou, com a voz quase num sussurro. Eu sei que isso não será fácil, mas eu não posso te perder de novo. Rodrigo sentiu algo em seu peito se apertar, uma mistura de esperança e medo. Ele nunca imaginou que ela voltaria, que teria outra chance de resolver tudo o que ficou pendente entre eles. Mas a verdade era que, apesar de toda a dor, ele ainda se importava com ela. E talvez, só talvez, pudesse acreditar que seria possível recomeçar. Eu não sei se posso acreditar nisso, Helena, Rodrigo disse, a voz vacilante, como se cada palavra fosse um peso difícil de carregar. Depois de tudo o que aconteceu, eu ainda não sei como lidar com isso, como lidar com você de novo. Helena parecia entender a hesitação dele. Ela sabia que não seria fácil apagar os anos de silêncio e de dor, mas estava ali, querendo fazer as pazes com o passado, com o que tinha sido deixado para trás. Eu entendo, Rodrigo, ela respondeu, a voz tranquila, mas cheia de uma emoção que ele não conseguia decifrar. Eu não espero que seja rápido, nem que as coisas voltem a ser como antes. Sei que as palavras não podem apagar os anos de distância, mas eu estou aqui agora. E isso já é um começo. Ela olhou para ele com uma sinceridade que ele não conseguia ignorar, mas também sabia que não podia confiar totalmente. Eu não sei como começar, Rodrigo disse, sentindo o peso do que ela estava pedindo. Ele se afastou um pouco, tentando organizar os pensamentos.
Tudo o que eu sei é que não posso simplesmente voltar ao passado. Helena. Isso não seria justo para mim, nem para Sofia. A menção de sua filha trouxe um novo peso à conversa. Sofia, que estava em silêncio no carro, esperando por eles, sem entender toda a complexidade da situação que estava se desenrolando diante de seus olhos. Rodrigo respirou fundo, sentindo o turbilhão de sentimentos se misturando dentro de si. Eu também não quero que você volte para o passado, Rodrigo. Helena disse, sua voz suave, mas firme. Eu quero construir algo novo. Algo que, mesmo que leve tempo, seja real e genuíno. Eu só preciso de uma chance para mostrar que posso ser quem você precisa que eu seja. Quem nós precisamos que eu seja. Ela deu um passo à frente, mais próxima dele agora, quase como se fosse um convite silencioso para ele acreditar nela novamente. Rodrigo olhou para ela. A dor e o desejo, misturados em seu olhar. Ele sabia que dar um passo à frente significava se expor novamente, arriscar-se machucar outra vez. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que não podia deixar a vida passar sem tentar. Eu não sei se estou pronto para isso, ele admitiu. Mas o olhar de Helena, a maneira como ela o olhava com tanto cuidado, o fez questionar tudo o que ele pensava saber. Eu sei, ela respondeu, e eu vou esperar, Rodrigo. Eu te dou o tempo que você precisar. Mas a única coisa que peço é que você me deixe tentar. O silêncio tomou conta de ambos novamente, mas dessa vez não havia mais tanta tensão. Era como se no fundo ambos soubessem que esse momento era só o começo. O começo de algo que poderia ser bom, mas que ainda não tinha sido totalmente decidido. Rodrigo olhou para Helena mais uma vez, seus olhos transmitindo a luta interna que ele estava travando. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez fosse hora de acreditar no que o futuro ainda podia oferecer. Rodrigo sentiu que, embora não tivesse todas as respostas, havia algo novo no ar. Algo que o fazia querer acreditar, apesar de todo o medo e desconfiança que ele sentia. Helena estava ali, não apenas como uma mulher do passado, mas como alguém que queria reescrever a história. Não como uma tentativa de apagar o que aconteceu, mas de criar algo novo. Ele sabia que ela não poderia apagar os erros, mas talvez, com o tempo, pudesse consertar algumas coisas. Eu não sei se vou conseguir confiar de novo, ele disse. A voz mais suave agora, como se estivesse falando mais para si mesmo. Eu não sei se consigo esquecer tudo o que aconteceu. Helena não hesitou, dando um passo em sua direção. Eu não espero que você me perdoe de imediato, Rodrigo, mas o que eu posso te prometer é que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você tenha motivos para confiar em mim de novo. Eu não sou mais aquela pessoa de antes. E o que eu mais quero agora é ser a pessoa que você precisa. Ela olhou para ele com uma intensidade que fazia seu coração bater mais rápido, mas ao mesmo tempo, ele sentia uma paz inexplicável. Algo nela estava diferente. Ele sabia que não poderia deixar de viver com medo. E talvez fosse hora de deixar o passado para trás. Helena já tinha se ido uma vez, mas ela estava aqui novamente. E ele tinha que decidir se estava disposto a dar uma segunda chance àquilo que ela representava, aquilo que ele ainda sentia por ela. Eu sei que não vai ser fácil, que vai levar tempo, ele disse finalmente, seu olhar se suavizando. Mas talvez, só talvez possamos tentar de novo. Não sei o que vai acontecer, mas estou disposto a tentar. Helena sorriu, um sorriso leve, genuíno, como se soubesse que aquela era a primeira vez em muito tempo que eles estavam finalmente sendo honestos, sem esconder nada. Obrigado por me dar essa chance, ela disse, com uma voz cheia de emoção. Eu sei que posso te mostrar que mereço estar aqui. Rodrigo olhou para ela por um momento, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Não era perfeito. Ele sabia que o caminho seria longo. Mas pela primeira vez, ele sentiu que talvez fosse possível reconstruir algo que valesse a pena. Ele ainda tinha medo. Mas algo dentro dele dizia que esse medo não precisava ser um obstáculo. E ao olhar para a filha, que estava lá dentro do carro, esperando por ele, ele soube que dar esse passo também era por ela. Sofia merecia ver o pai acreditar novamente. Acreditar no amor. Acreditar nas segundas chances.
Eu vou precisar de tempo, Helena, ele disse, já sentindo que a decisão estava tomada. Mas talvez, com o tempo, possamos aprender a ser uma família novamente. Eu só não posso prometer que será fácil. Ela o olhou com os olhos brilhando, como se soubesse que naquele momento ele tinha dado o maior passo possível. Eu entendo, ela disse com um sorriso suave. Mas Rodrigo, com o tempo, a gente pode construir algo que seja real. Algo que seja nosso... O vento leve da tarde trouxe uma sensação estranha de renovação. A conversa entre Rodrigo e Helena havia sido um pequeno, mas significativo passo para algo que ambos sabiam que ainda estava por vir. Não seria fácil, nem perfeito, mas havia algo ali. Uma base que poderia, com o tempo, se transformar em algo maior. Eles não estavam mais presos ao passado, mas estavam começando a caminhar juntos para o futuro. O medo ainda estava lá, mas agora ele parecia menos paralisante. Rodrigo voltou ao carro e, ao olhar para Sofia, que estava agora curiosa, mas com um sorriso tímido, sentiu que talvez, depois de tanto tempo, ele estivesse finalmente pronto para recomeçar. Vamos para casa, filha, ele disse, tentando não mostrar o peso das emoções que ainda carregava. Sofia sorriu, mas seu olhar ainda estava fixo em Helena, como se ela também tentasse entender o que estava acontecendo. Você vai vir visitar a gente, né? Ela perguntou, com a mesma curiosidade de antes, mas agora com um toque de confiança. Helena, que ainda estava ali, olhando para os dois, sorriu de volta. Claro, Sofia, ela disse, suavemente. Eu adoraria voltar para visitá-los. Rodrigo sentiu uma leveza no coração ao ouvir isso. Talvez não fosse uma promessa grandiosa, mas para ele, era um começo. Ele sabia que o maior desafio seria ser sincero consigo mesmo, lidar com os fantasmas do passado e principalmente deixar que o futuro se desenhasse da maneira certa. Mas agora, havia espaço para isso. O carro seguiu pela estrada de volta, e a imagem de Helena se afastando no retrovisor foi um lembrete constante de que as coisas haviam mudado. Ela estava ali, ainda com a carga do que não tinha sido dito, mas com a disposição de reconstruir o que foi perdido. E talvez, no fundo, isso fosse o mais importante. Eles poderiam, sim, começar de novo. Mas agora, de forma diferente, com mais maturidade, mais compreensão e, acima de tudo, com o desejo de fazer as coisas de maneira certa. Você acha que ela vai voltar de verdade, papai? Sofia perguntou de repente, quebrando o silêncio dentro do carro. A pergunta, simples e pura, fez Rodrigo olhar para sua filha no banco de trás. Ela era tão pequena, mas já parecia entender mais do que ele gostaria de admitir. Ele pensou por um momento então, com um sorriso suave, respondeu: Eu espero que sim, filha. Eu espero que ela volte de verdade. E, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou nas próprias palavras. Nos dias que seguiram, a presença de Helena na vida de Rodrigo parecia mais real. Ela começou a aparecer com mais frequência, não de maneira repentina, mas aos poucos, como se tentasse de fato encontrar o lugar que havia perdido. Eles começavam a reconstruir uma confiança, mas ainda havia muitas dúvidas pairando no ar. Cada encontro parecia ser um teste, uma oportunidade de tentar novamente. Mas ainda assim, sempre com o medo de que tudo pudesse desmoronar. Rodrigo sentia que havia algo diferente em Helena. Não era mais aquela mulher que ele amava, mas também não era uma estranha. Ela estava mudada, mais centrada, mais responsável. Ele notava a forma como ela interagia com Sofia, como parecia genuinamente se importar. Mas também se via se questionando. Será que ela estava ali por ele? Ou apenas pela necessidade de preencher um vazio deixado pelo passado? Essa dúvida ainda o atormentava, mas ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na ideia de dar uma chance ao que eles poderiam ser. Em uma das visitas à fazenda, Helena pediu para conversar com ele. Era uma conversa que Rodrigo sabia que deveria acontecer, mas ao mesmo tempo, ele temia o que poderia surgir. Eles caminharam até o campo, longe de Sofia, para poder falar sem pressa. O ar fresco da manhã parecia ser o cenário perfeito para uma conversa sincera. Helena o olhou com uma expressão séria, mas seus olhos estavam mais calmos, como se quisesse, finalmente, se livrar de algo que a pesava. Rodrigo,
Eu sei que não tenho o direito de esperar que você me perdoe de imediato, mas quero que saiba que não voltei só por você. Voltei para mim também. Eu precisava entender o que aconteceu, o que me fez ir embora e o que ainda sinto por você, ela disse, a voz firme, mas carregada de uma vulnerabilidade que ele não podia ignorar. Eu não sou mais a mesma pessoa. E não espero que as coisas voltem a ser como antes, mas gostaria de saber se você me daria uma chance de reconstruir, de tentar fazer as coisas de forma diferente. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Ele sentia o peso das palavras de Helena, mas ao mesmo tempo, sabia que ainda havia algo dentro dele que estava hesitante. Ele tinha medo de abrir o coração novamente, medo de se machucar, medo de que o ciclo se repetisse. Mas ao olhar para ela, percebeu que as coisas não seriam como antes, que o passado poderia ser superado e que o que importava agora era o que eles seriam dali para frente. Eu não sei, Helena, ele disse, a voz trêmula, mas com uma sinceridade que ele não podia esconder. Eu ainda tenho medo. Tenho medo de que, no final, você acabe indo embora de novo. Mas ao mesmo tempo, eu sei que precisamos tentar, não pelo passado, mas pelo futuro. Pelo que ainda podemos construir. Helena deu um passo mais perto dele, sua mão estendida, oferecendo algo que ele sabia que não poderia recusar. Eu entendo, Rodrigo. Eu não estou pedindo para que você confie imediatamente, mas peço para que você me dê a chance de provar que posso ficar. Eu não quero mais fugir. Eu quero ficar. Quero construir algo novo, com você e com a Sofia. Rodrigo olhou para a mão dela, sentindo o peso da decisão que ele estava prestes a tomar. Ele sabia que não seria fácil, que as cicatrizes do passado ainda estariam lá, mas também sabia que não podia continuar vivendo com o medo de ser abandonado. Ele precisava acreditar novamente, não apenas nela, mas nele mesmo. E por mais difícil que fosse, talvez fosse isso que o futuro exigia. Nos dias que se seguiram, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Rodrigo e Helena ainda estavam em uma espécie de limbo, tentando entender o que o futuro reservava. Mas algo havia mudado. Helena estava mais presente na vida deles, não de forma forçada, mas natural. Ela vinha visitar a fazenda com mais frequência, ajudando com as pequenas tarefas, conversando com Sofia, sendo uma presença suave, mas firme. A cada pequeno gesto, Rodrigo sentia que algo novo estava sendo construído, algo que poderia ser bom, mas ele ainda guardava uma dúvida silenciosa. Sofia, como sempre, era mais pura e sincera entre os dois. Ela aceitava como uma amiga, alguém que poderia fazer parte do seu mundo, sem medo, sem hesitação. Mas para Rodrigo, cada sorriso de Helena, cada olhar, parecia carregado de uma expectativa que ele ainda não sabia como lidar. Ele se perguntava se era possível confiar completamente, novamente. E, a cada dia, ele tentava afastar a dúvida que ainda o assombrava. Mas o medo de ser ferido outra vez não desaparecia tão facilmente. Uma tarde, enquanto ele estava no campo, observando os trabalhos na fazenda, Helena se aproximou silenciosamente. Rodrigo, ela disse com um tom suave, mas com a firmeza que ele reconhecia. Eu sei que você ainda tem dúvidas, e não espero que tudo seja resolvido da noite para o dia. Mas eu só quero que você saiba que estou aqui. Aqui, com você e com Sofia. Ele olhou para ela, a voz falhando por um momento. Eu sei, Helena. Eu sei que você está tentando, mas eu também estou tentando. Tentar confiar, tentar acreditar que não vai ser como antes. Helena deu um passo à frente, com um sorriso triste. Eu entendo, Rodrigo, e não vou forçar nada, mas você precisa saber que eu estou aqui porque quero ficar. Porque de verdade, quero construir algo com você. Eu não quero mais fugir. Eu sei que posso ter errado, mas também sei que aprendi. Ela se inclinou ligeiramente, como se fosse esperar por algo dele. Ele observou, e naquele momento, algo em seu coração se abriu. Ele não sabia o que o futuro traria, mas, pela primeira vez, em muito tempo, ele sentiu que talvez fosse possível fazer parte daquele futuro com ela. Eu preciso de tempo, Helena, ele disse finalmente. A voz mais suave, mas cheia de sinceridade. E mais do que tudo,
Preciso ver se consigo lidar com o medo de perder você de novo. Mas vou tentar. Vamos tentar. Juntos. Helena sorriu, a expressão no rosto dela, suavizada por um alívio visível. Eu vou esperar, Rodrigo. Eu espero, por quanto tempo for preciso. A estrada à frente ainda parecia incerta. Mas com o tempo, Rodrigo sentiu que talvez fosse possível encontrar o caminho de volta. Ele e Helena não podiam apagar o que aconteceu, mas talvez, apenas talvez, pudessem construir algo novo. Algo que fosse deles. Algo real. E isso por si só já era um começo. O tempo foi passando, e os encontros de Rodrigo e Helena se tornaram mais frequentes, mas ainda havia muito a ser resolvido. Cada palavra dita, cada gesto de confiança, os aproximava mais, mas também fazia com que eles se lembrassem do que estava em jogo. Eles não estavam tentando voltar ao passado, mas começar de novo. Havia um medo persistente de que no fim a história se repetisse. Mas ao olhar para Helena e ver o quanto ela estava disposta a mudar, ele sentiu, pela primeira vez, que talvez houvesse uma chance real para eles. Sofia, como sempre, via tudo com olhos puros. Ela adorava quando Helena aparecia, e os dois começaram a compartilhar pequenos momentos, como passeios pelo campo, ou até mesmo ajudando na fazenda. Para a menina Helena, era uma amiga. Para Rodrigo, ela ainda era uma incógnita. Alguém que ele amava, mas temia profundamente. E assim aos poucos, ele foi aprendendo a confiar, novamente, não só nela, mas em si mesmo. Ele sabia que não podia mais se permitir viver com o peso do passado. E, embora fosse difícil, estava disposto a tentar. Em uma tarde ensolarada, enquanto os três estavam no campo, Helena se virou para Rodrigo com um olhar sério. Rodrigo, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas por algum motivo, eu não posso mais deixar isso me controlar. Ela disse, a voz suave, mas firme. Eu preciso saber que podemos começar de novo, que podemos construir algo que vale a pena. Você está disposto a tentar comigo? Rodrigo a olhou, sentindo o peso das palavras dela. Ele sabia que as cicatrizes do passado não desapareciam de repente, mas algo dentro dele dizia que talvez fosse possível seguir em frente. Ele suspirou profundamente, olhando para Sofia, que corria animada pelo campo, sem a menor ideia de tudo o que estava acontecendo. Eu quero tentar, Helena. Eu não sei se vou conseguir, mas quero tentar, ele respondeu, com um sorriso tímido, mas sincero. E assim, com o tempo, eles foram reconstruindo o que parecia irremediável. Não foi fácil, nem perfeito, mas havia algo ali que fazia a jornada valer a pena. O passado nunca desapareceria por completo, mas o que importava era o futuro que estavam criando juntos. Sofia, com sua confiança infantil, trouxe mais luz a tudo, lembrando-os da importância de seguir em frente, de acreditar no que se tem, mesmo quando tudo parece incerto. Agora, com um novo começo à frente, Rodrigo sabia que não poderia deixar o medo de lado. Ele ainda estava inseguro, mas também sabia que não estava sozinho. Vamos tentar juntos, disse ele, e pela primeira vez, sentiu que essa frase tinha mais peso do que qualquer outra decisão que tivesse tomado antes. E finalmente, sentiu que, talvez, ele estivesse pronto para acreditar de novo. Gostou dessa parte? Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe um comentário sobre o que você acha dessa história. Você acredita em segundas chances?